E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai conversar sobre a entrada dos nodos lunares no signo Peixes e Virgem. Vai ser uma grande mistureba de emoções, um momento assim de ampliação da sensibilidade, um momento em que a gente vai precisar olhar no espelho da alma para perceber quantas presenças habitam dentro do nosso ser. Né, gente? A importância da gente conseguir se conectar com a nossa essência através do entendimento que ela faz parte de um todo, através de um entendimento que faz parte de uma coletividade que é muito superior ao nosso ego, que muitas vezes é infantilizado. Essa ideia de que o ego é infantilizado, ela vem muito por conta das violências domésticas que nós somos submetidos desde a infância, o cerceamento da nossa liberdade de expressão, por exemplo, né, que muitas vezes incomoda as pessoas mais velhas, e muita agressão é feita à criança com uma desculpa de que aquilo é educação. Então, quando a gente tem um nó do norte entrando na energia de peixes, que é uma energia que se volta para as vulnerabilidades e para as fragilidades das pessoas, a gente tem esse despertar para as nossas feridas interiores mais profundas, que por mais que a gente não consiga ver em si mesmo, é nas relações com o outro que a gente enxerga, né? E quando a gente tenta fugir, muitas vezes a gente acaba tendo que olhar constantemente para isso. Pessoal, se tratando de um momento de reforma planetária, se tratando de um momento de transição íntima, a gente vai precisar ter maturidade para lidar com a grandeza das emoções, a intensidade que vai começar a transbordar dos nossos desejos. O nó do norte representa para aquilo que a gente aponta, para aquilo que a gente está focado, para aquilo que a gente precisa caminhar em direção. Então, o nó do norte em peixes é a gente se desprender dos formatos, das regrinhas muito quadradonas ali de virgem, e entender que a vida prática envolve a subjetividade. Recentemente, nós falamos num dos vídeos aqui do canal sobre como as emoções são constituidoras de ações práticas. Então, o que isso quer dizer? As nossas emoções subjetivas, elas formam atitudes concretas. Então, considerar a praticidade da vida da maneira correta é considerar o lado emocional e subjetivo da coisa também. Gente, é difícil encarar tudo isso, principalmente quando a gente acha que está no controle de alguma coisa. Quando a gente tem uma saída do nó do norte no signo de Áries para o signo de Peixes, infelizmente, é um choque térmico, né? É um romper, é um quebrar de bases, né? É uma catarse que vem de baixo, né? Uma catabase, né? É quando você mergulha ali na parte mais profunda, que muitas vezes está difícil, intransponível, impermeável, para acessar esses aquíferos que estão ali debaixo, né, da terra. Só que isso exige uma disposição interna. Então, muitas pessoas, nós vamos ver entre 2025 e 2026, percebendo que esse processo está levando para um lado de encarar feridas que a gente não quer. Então, a tendência é muitas pessoas acabarem recorrendo à ajuda terapêutica, à terapia de regressão, para entender o karma, para entender por quê, o que foi feito, o que está sendo colhido, o que foi plantado, o que está sendo colhido agora. Porque muitas agonias que a gente carrega por conta do véu do esquecimento, elas ficam inacessíveis e, portanto, impossíveis da gente trabalhar
num contexto tão predatorial, mundano que a gente vive hoje na Terra Cruz, né? Então, essa entrada do nó do norte em Peixes vai ser o momento em que muita gente vai se entender, mas entender a sua história, porque a gente vai entender que para andar para frente, a gente precisa entender o caminho que a gente já traçou. Se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. A importância de estudar história, a importância de conhecer a sua história, a importância do nó do sul na astrologia e a importância de ter um nó do norte voltado a peixes, que é o signo que tem paridade, né, ressonância com o que a gente entende ali do nó do sul, principalmente por conta do véu do esquecimento, né, que carrega essa história ancestral que está nas nossas costas, né, peixes, e a gente não lembra. Então, o inconsciente carrega tudo isso, e por isso o nó do sul, ele tem muita relação com o signo de peixes. Então, quando a gente tem o nó do norte invertendo essa lógica e fazendo com que os nossos olhos se voltem para trás, a gente consegue entender muita coisa importante a respeito da nossa própria trajetória. E sim, né, as pessoas têm os erros delas, né? Sorte daquele que entendeu a lição e parou de chutar o balde, enfiar o pé na jaca, né? E ainda por cima querer colher morangos, né, gente? Então é assim, para a gente entender como plantar os morangos, a gente vai ter que olhar para trás e ver como não se planta, né? Para tentar plantar diferente agora. O nó do norte em peixes, ele significa, portanto, uma reforma cognitiva na maneira como a gente entende, na maneira como a gente sente. Uma necessidade muito maior de ouvir e levar a sério, real, o lado emocional do que o lado racional. O nó do sul em Virgem, ele está pedindo para a gente desprender esses conceitos cristalizados, muito quadrados, muito limitados, que não conseguem explicar, por exemplo, os métodos científicos jamais conseguiram explicar a complexidade da mente humana. E é interessante pensar que a ciência nasce da mente humana, né? Então, para entender esse outro lado da moeda, a gente não pode continuar se enganando e tapando o sol com a peneira, achando que a vida prática é a vida prática e que a praticidade não está contaminada pela subjetividade. Isso é uma maneira rasa de pensar, é uma maneira rasa de entender a vida. Então, a gente precisa se aprofundar, né? Deixar essas amarras virginianas de lado e entender o futuro, gente. A energia de Virgem que eu estou falando aqui, ela é polarizada no nó do sul. Por isso que a gente está falando da parte negativa, porque é isso que a gente tem que deixar para trás. Porém, sempre que o nó do sul está inserido em mapas natais, a gente está falando de algo que a pessoa carrega ainda de trás. Então, não é simplesmente virar as costas, como muitos astrólogos e astrólogas defendem, que não se deve considerar o nó do sul, que o passado é o passado. Não é bem assim, né? Porque aquilo carrega dons, histórias que a pessoa muitas vezes já vem, né? Já vem com aquilo. Se a pessoa não souber gerir essa energia, se ela não souber de onde veio, fica difícil encaminhar. Só que como aqui a gente está falando do trânsito, o trânsito ele é coletivo, ele independe da individualidade de cada ser. Então, o que o trânsito coloca para trás é aquilo, a parte ruim dessa energia que a gente tem que deixar para trás. O signo de Virgem tem características excelentes, exemplares, que nos ensinam muito a como ter educação, a como ter disciplina, a como ser organizado, organizada, como ser honesto, honesta, a energia do serviço. Só que quando a gente está falando do nó do sul, a gente está falando de algo que a gente precisa deixar para trás, que no caso aí é o excesso disso tudo, é a chatice disso tudo, que ninguém aguenta mais. Não é verdade? Gente, o nó do norte, por estar
desapegando dessa ideia da normose, da normatividade, do normal, né? A gente vai ter uma ampliação das faculdades mediúnicas. Então, o nó do norte direcionando esse olhar para o invisível, a gente consegue abrir a nossa sensibilidade, a nossa percepção para entender o oculto, para entender as entrelinhas. Então, essa reforma cognitiva, ela também proporciona uma melhora na nossa capacidade de interpretação, né? Interpretação da vida, interpretação das feições das pessoas, das próprias emoções, dos sinais que a vida dá, certo? Então, ou a gente vai ter que abrir a nossa cabeça, ou ela vai ser aberta na base da crise existencial, porque quem lutar contra essa correnteza e tentar voltar para o nó do sul, vai acabar ou se afogando nas próprias águas, ou precisar recorrendo a ajudas terapêuticas para entender o porquê é tão difícil olhar para frente quando o assunto é encarar as emoções, encarar a própria mediunidade. Hoje, no nosso mundo, assumir compromisso com a espiritualidade é uma coisa que dá medo em muitas pessoas, né? Então, a gente tem que entender que assumir esse compromisso também faz parte de uma praticidade, né? Então, quando a gente foge dos nossos dons, dos nossos talentos espirituais, varre-os para debaixo do tapete, quando a gente foge das nossas emoções, dos nossos traumas, da nossa criança ferida, presa lá no fundo do poço, né? Quem já assistiu o Poço 1 e o 2, fica aqui a recomendação. Tem umas violências, mas a mensagem por trás é muito interessante. E fala dessa questão dessa criança que fica armazenada lá no fundo do poço, né? E ela não recebe alimento nunca. Então, se a gente quer olhar para isso, a gente precisa assumir um compromisso prático com esse lado da vida. Então, percebe, o mundo prático, o mundo subjetivo, eles não estão longe, assim. Um precisa do outro para estar... É incerto, é equivocado, é falacioso falar, por exemplo, que a vida é prática, né? Não, a vida é uma grande mistura de várias coisas. Então, gente, o que mais que a gente pode falar do nó do norte no signo de peixes? A gente vai ver um movimento muito bonito dentro da área da saúde, principalmente saúde psíquica, emocional, onde as pesquisas, a ciência vai voltar o seu olhar para essa parte invisível que a gente está falando aqui. Isso vai gerar um avanço na questão da medicina, que vai ser uma das marcas da transição planetária e uma das coisas que vai colocar a gente num novo patamar de expectativa de vida, de acessibilidade, tá bom, gente? Porque compreendendo que as medicinas subjetivas também têm um efeito prático, a gente tem uma gama maior, uma diversidade maior de tratamentos para as nossas dores, para as nossas enxaquecas, para as nossas dores físicas ou emocionais, né? E principalmente a questão do nó do norte, se voltando para o signo de peixes, a gente entendendo o peso da saúde emocional subjetiva na vida prática, né? Então, se eu não trato isso que vem anterior, que é mais importante, né? Porque nós somos seres espirituais na matéria, não somos seres materiais no espírito, né? Então, a parte que tem que vir primeiro é a parte subjetiva, depois a gente foca na prática, né? Então, quando a gente passa para entender a necessidade de olhar para a saúde emocional, de entender essa parte abstrata, dionisíaca, onírica, nebulosa, fantasiosa, imaginativa, antes, né, de colocar a mão na massa, a gente tem um resultado melhor, a gente rende mais no final da equação, né? Só que essa equação, ela não é só feita de constantes, ela também tem variáveis. E isso é uma das chaves da álgebra. Quem curte aí matemática é muito louco. Pessoal, o nó do norte em peixes
ele vai fazer com que a gente consiga enxergar belezas em coisas que normalmente, quando a gente olha, a gente não enxerga, porque a gente vai estar olhando para o lado invisível, aquilo que as aparências não mostram. Então, a gente vai estar desenvolvendo um olhar mais apurado para entender aquilo que é belo, né? A gente costuma colocar a coragem como uma virtude, a gente costuma colocar a honestidade como uma virtude, mas quando a gente precisa ter coragem de encarar as nossas feridas de maneira honesta e se sujar nessa lama, as pessoas olham para a gente e falam assim: ah, não, você está com energia baixa, você está sujo, você precisa ser. Então, a comodidade da conveniência de alguns valores, eles vão passar por uma profunda transformação, até a gente entender que as linhas tortas também são retas. E essa é para quem gosta de magia, para quem gosta de mistério. Gente, no do Norte, em Peixes, proporciona para a gente um estado mais elevado de vibração, onde as pessoas vão estar olhando para as pautas de minorias, a gente falou, né? Já do porque eu trato de minorias aqui no canal com aspas, porque as minorias são a maioria da população, principalmente no Brasil. Então, esse olhar para as pautas humanitárias, ele vai estar voltado para isso, imigração e tudo mais. Então, a tendência é a gente ter um avanço humanitário político, né? Só que é um avanço humanitário que ele precisa ser operado na parte política, né? Não adianta manter as coisas como já estão, querendo um resultado novo. Então, esse olhar humanitário, ele vai ter que também passar pela política. Então, quando o foco da humanidade se volta para esse lado humanitário, a tendência é a gente colocar a mão na consciência, né? Na inconsciência também. E isso é muito positivo para as questões aí de populações que estão tendo que sair dos seus países por conta das guerras financiadas por outros estados, né, de invasão, de interesse em petróleo, perdão, né, interesse ali na exploração do território, né, então tudo isso é motivado por interesses econômicos, pessoal. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quando você engatilha, starta uma guerra num território onde tem uma população por interesses econômicos, essa população é obrigada a sair desse território e o país que começou, que financiou a invasão, não quer aceitar essas pessoas como imigrantes. Né? Então, assim, como tão contraditório, só um pouquinho, né, gente? Né? Só. Então, vai ser muito bom, né? Porque a gente vai conseguir ser mais humano com os seres humanos que habitam a Terra, e a gente vai ver aí os governantes, as lideranças, tendo que voltar o seu olhar para isso, né? Porque essa hipocrisia, essa falsa moral e bons costumes, ela vai começar a ser trincada, né? Essa telha de vidro do status quo, da ordem e do progresso, ela vai ser esfacelada, esquece, né? Não existe ordem e progresso num país onde a polícia mata a população mais pobre, tá? Não existe. Então, tudo isso vai ser pauta de foco do debate político e dos debates sociais também, das relações também. A gente vai ter que voltar a esse olhar. Eu sei que para muita gente é chato falar desses assuntos que são tabu, né? Você falar do direito de amar livremente é tabu. Você falar do direito da pessoa ter um local para viver sem correr o risco de levar uma bomba na cabeça é tabu. Então, todos esses tabus, eles representados por Plutão, estão entrando em Aquário. Quer dizer, a gente vai precisar ter um olhar diferente para o tabu se a gente quiser pensar em um mundo melhor.
né? Então, vamos ser bons cristãos? Fica a questão. Inclusive, falando sobre ser bom cristão, gente, o Nó do Norte em Peixes, ele também vai ter esse lado, né? As pessoas vão buscar a fé com um contingente assim muito grande. Muitas pessoas em suas crises de criança interior e tudo mais não vão se sentir contempladas pela terapia convencional, porque não considera a parte espiritual. Isso é muito grave para a psique das pessoas, e aí vai procurar respostas em gente que faz mancias, taromancia, adivinhação, búzios, leitura de vidas passadas, mapa astral, teologias para entender o mundo, para entender de onde veio, para onde vai, e uma grande quantidade de pessoas vai procurar respostas no lado espiritual. Então, talvez a gente finalmente entenda o que é ser cristão, né, propriamente dito, né? Porque, ora, Cristo jamais apoiaria a escravidão de outros seres humanos, né? Cristo jamais apoiaria um regime nazista. A gente vê que a igreja apoiou. Então, a gente percebe o quanto a gente está distante, né, dessa ideia do divino, dessa ideia do sagrado, para poder encher a boca e apontar a pedra para o outro, não é verdade? Então, a gente vai precisar buscar a si mesmo, né? Então, muitas pessoas vão buscar, vão finalmente descer do salto cético, descer do salto pragmático, entender que quem manda não é elas, que tem uma força maior coordenando tudo, e buscar essa força maior com compromisso. E isso é uma das coisas que a gente tem que pegar do nosso Swing Virgem e trazer para frente, né? Assumir o compromisso com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente entende que é bom, né? Que a gente quer um mundo melhor, então a gente precisa assumir um compromisso com aquilo que é bom, né? Com as pautas políticas que são boas, né? Com as reformas sociais que são boas, né? Com um olhar espiritual que é bom, né? Se a gente não consegue entender, isso fica muito complicado trazer isso para o discurso e não para a nossa ação. Certo, gente? Lembrando que a urna serve para isso. Pessoal, o que mais que a gente pode falar aqui do nó do norte em Peixes e o nó do sul em Virgem? Pessoal, esse trânsito ele vai ficar até o dia 27 de janeiro. E aí já vai ter o Netuno já vai ter entrado direto definitivamente em Áries, o Saturno também, o Urano já vai estar definitivamente em Gêmeos e o Plutão ali, né, desfilando na avenida. Então, gente, esse nodo, quando ele sai do signo de Peixes, muitas mudanças energéticas, astrais, etéricas, já vão estar sendo ressintonizadas, já vão ter completado a sua sintonia, né? Isso significa que esse olhar para o sutil é uma das chaves da transição. Quer dizer, a nossa reforma íntima é a chave dessa transição planetária, né? Ela começa dentro de cada ser, né? E uma coisa importante também, quando esse nó do norte, ele sair do signo de Peixes e entrar lá em Aquário, e aí depois a gente vai ter uma conjunção desse nó do norte com Plutão, né? Muito top. Quando esse nó do norte ele entrar em Aquário, o Quiron, que fala dessas feridas egóicas, né? Que é muitas vezes aquilo que nos prende aos antigos padrões ultrapassados, já vai ter passado para Touro. E esse é um movimento super delicado, pessoal. Mega delicado. Porque Quiron em Áries, ele está mostrando para a gente os nossos defeitos e fazendo a gente encarar como é que é olhar para isso, né?
O nó do norte encontrou com o Quirón, então fez a gente olhar para isso, agora entre peixes, depois completa a transição, né, unitária. Porém, gente, o que acontece aqui quando o Quirón sai de Áries, nesse movimento todo, nesse jogo todo no céu? O nodo entra o Quirón entra em Touro, e depois o nodo norte sai de Peixes e entra em Aquário, né? Então, o Quirón, ali no signo de Touro, ele vai mostrar os defeitos do nosso estilo de vida. Então, Quirón em Touro, ele vai chamar atenção para as mazelas do planeta Terra, né? Quirón em Touro é o dedo na ferida da poluição, do desmatamento e tudo mais. Então, perceba que vai ser um movimento completo, que vai mexer com todos os assuntos que precisam ser mexidos para que a gente consiga avançar, né? Então, esse movimento dos nodos que começa amanhã, ele é astronômico, gente. Esse movimento, ele vai ser muito, muito expansor de consciência, ele vai ser algo muito bonito de se ver e também feio, porque vai revelar defeitos. Inclusive, uma das coisas que peixes têm a ver, pessoal, é a falha, é o defeito, é o erro. Essas coisas, elas são regidas por peixes. Então, peixes é uma energia que tem a humildade de admitir o erro, por exemplo, de assumir que erra, de pedir desculpas, né? Então, isso não é bom? Isso não é parte de um mundo melhor? Então, por que nos memes de astrologia a gente está falando que peixes é um signo mais trouxa do zodíaco? É lindo a gente lutar por um mundo melhor na nossa fotinha de militância do Facebook. Na hora de mudar as nossas percepções pré-construídas da nossa psique, aí é difícil. E Peixes vai olhar para isso. Peixes vai encaminhar esse olhar para isso. Então, nós vamos ver os defeitos nossos e das outras pessoas, nós vamos ver aquilo que está errado, aquilo que não é bacana, aquilo que a gente errou. E aí, o Quirón em Áries está ali no nosso ego, falando: você está vendo, alecrim dourado, que você não é um alecrim dourado? Está vendo que você também tem um monte de sujeira na sua ficha, o alecrim dourado? Né? Então, tudo isso aí vai ser bem, bem divertido, gente. Desculpa, eu gosto, né? Eu gosto dessas catarses, porque, pessoal, é a coisa mais bela que a nossa mente pode fazer, né? A nossa mente, ela é uma coisa magnífica, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então, eu gosto de saber utilizar a mente e mostrar para as pessoas uma maneira de utilizar a mente para se tornar melhor, né? Para fazer os upgrades, as atualizações aí, e não ficar fora da moda, né? Porque a gente quer estar atualizado, a gente quer ter o último iPhone, a última geração do iPhone, mas a gente não quer ouvir a nova geração de humanos. Né? A gente paga milhares de reais num iPhone de última geração, mas a gente não valoriza a juventude. A gente despreza a nova geração de aparelhos tecnológicos aqui, ó. Né? Se você é adulto, reflita. Eu reflito também. Beijo, gente. Até mais.